Bom dia a todos, meu nome é João Batista, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Sustentabilidade da Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje é 18 de novembro, 8 horas e 16 minutos, a gente está aqui para a banca de qualificação da discente Joelma, que é orientada da professora Gabriela Narese, mas por questões de licença maternidade, eu como na função de co-orientador, assumo a função da banca de qualificação, de presidir a banca de qualificação do GEM. A gente está presente aqui o professor Gesso, que é docente do programa, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Thais, que é da Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus Sogis Costa, Porto Seguro, que é externa ao programa de pós-graduação. Tá bom? Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e nesse momento de contribuição da banca da Joelma, Joelma, vou passar a voz para você se apresenta, tá? E você vai ter em torno de 30 minutos para fazer sua apresentação, depois a gente vai passar para os membros da banca fazer essas arguições, dando preferência inicialmente para a professora Thais, como mulher, e também como membro externo ao programa, tá bom? Então, passo a palavra aqui. Bom dia a todos. O título do meu projeto de pesquisa é Análise dos Passivos Ambientais e a Necessidade de Restauração Florestal de Imóveis Rurais do município de Itanhaém, Bahia. Eu sou do município de Itanhaém, resido nesse município. Minha orientadora é a professora Gabriela Narese, como o professor João falou, e o meu co-orientador, o professor João Batista. Eu vou me apresentar, eu sou a Joelma, sou engenheira ambiental e sanitarista de graduação, sou pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, tenho MBA em Gestão e Gerenciamento de Resíduos. Atualmente eu trabalho como coordenadora do setor de SSMA, que é o setor de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, de uma usina que fica localizada no município de Lagedão. Sou aluna do mestrado, eu iniciei na minha vida profissional, trabalhando no município de Itanhaém, com fiscalização ambiental, trabalhei durante 4 anos. Nessa primeira foto, como vocês podem ver, foi uma fiscalização que nós realizamos no município, em parceria com o INEMA, que é o órgão do Estado, e também a Polícia Ambiental de Porto Seguro. Nessa segunda foto também foi um trabalho realizado na Polímata, que é uma empresa que presta serviços de consultoria ambiental, de restauração florestal, também no município de Itanhaém. Eu estava realizando o diagnóstico de uma propriedade rural, então eu trabalhei desde a formação nessa parte mesmo de restauração florestal. Nessa outra foto, depois eu migrei para o setor sucroalcooleiro, trabalhei em outra usina, também com restauração florestal, em uma área de preservação permanente, e hoje eu estou em uma outra usina, mais voltada à parte de saúde e segurança do trabalho mesmo. Falando um pouco da introdução, por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque eu resido no município de Itanhaém, então eu conheço um pouco a realidade, ele é um município extremamente voltado à pecuária, então ele fica localizado no bioma Mata Atlântica, no extremo sul da Bahia, e a economia do município é baseada na pecuária de corte e na de leite, e é um dos principais polos agropecuários da região. A ocupação inicial dele ocorreu ao longo das margens de importantes cursos hídricos, como o Ribeirão das Umburanas, o Córrego da Umburaninha e os rios Manuel Antônio, João Resende, Água Preta e Itaém. São os rios que nós temos no nosso município. Esses cursos d'água, eles representam um papel essencial no desenvolvimento socioeconômico local, fornecendo suporte para atividades agrícolas e pecuárias. Então, o município de Itaém, como eu sempre falo, ele é voltado à pecuária e todas as atividades dele são voltadas à pecuária. Embora ela seja um dos principais motores econômicos do município, tem causado diversos impactos significativos, como supressão da vegetação nativa, degradação do solo, assoreamento de rios e intensificação das emissões de gases do efeito estufa. Então, assim, quando nós estamos trabalhando com uma pesquisa que ela diz muito a respeito da nossa realidade, nós conseguimos ver muito o que os autores falam, muito dos estudos na realidade mesmo do município. Então, como eu resido lá no município de Itanhaém, eu conheço muito essa realidade e vejo os impactos mesmo que essa pecuária ela tem causado no município.
Alguns dados oficiais indicam que o município possui o terceiro maior rebanho bovino da Bahia. Então, o município tem o terceiro maior rebanho bovino da Bahia, e ele tem aproximadamente 183 mil cabeças de gado, ficando atrás apenas de Santa Rita de Cássia e de Itamaraju. Algumas pesquisas realizadas também na bacia hidrográfica do Rio Itaém apontam o aumento das atividades humanas, aliado à falta de planejamento, gestão territorial eficaz, que tem contribuído para a ocupação desordenada e para a pressão sobre os fragmentos remanescentes da Mata Atlântica. Então, é um município que nós não temos muitos resquícios mais de Mata Atlântica, porque toda a atividade do município ela é voltada à pecuária. Então, esses fatores, eles intensificam os processos de erosão, comprometem a qualidade das águas e evidenciam a necessidade de estratégias locais voltadas ao controle de desmatamento e à recuperação ambiental. Quando nós vamos visitar o município ou outras pessoas, nós conseguimos visualizar isso, que no município nós temos essa crescente desordenada, dessa pressão, desses fragmentos, nós temos diversos processos erosivos, temos que essa pecuária ela tem impactado a qualidade da água, tem impactado a qualidade do solo, e é uma pecuária, como podemos dizer, antiga. Nós não temos ainda métodos novos, não temos temos estudos, mas não são executados. Então, a maioria dos produtores dessa região, eles têm ainda uma pecuária antiga, aquele costume mesmo de só a pecuária, colocar o gado, não tem técnicas. Então, alguns estudos também sobre a bacia hidrográfica do rio de Itaém indicam que a degradação da qualidade de água ela está diretamente associada às mudanças no uso e ocupação do solo. Então, nós tivemos diversas mudanças no uso e ocupação do solo, e isso impacta diretamente a qualidade da água do município. A remoção da cobertura vegetal nativa e o avanço das atividades antrópicas, elas têm contribuído para o assoreamento, para a alteração de parâmetros físicos e químicos e evidenciam os impactos de desmatamento sobre o equilíbrio ambiental da região. Eu quis trazer um pouco aqui para vocês também a relevância ambiental e a relevância socioeconômica desse município. E qual que é a justificativa da necessidade desse estudo e por que é tão importante a gente analisar esses passivos dessas propriedades rurais? Primeiro, para propor soluções sustentáveis para a restauração florestal da região. Nós sabemos que nós estamos aí de 2021 a 2030, na década da restauração. Então, a regularização ambiental dessas propriedades ela é essencial para garantir os cumprimentos do Código Florestal e além de favorecer a recuperação dos ecossistemas degradados para melhorar a sustentabilidade da atividade pecuária. Ou seja, nós temos o Código Florestal, que ele diz lá que todas as áreas de APP devem ser preservadas, todas as áreas de reserva legal, que nós precisamos isolar, precisamos plantar, precisamos cercar essas áreas. Então, isso é muito importante. Isso impacta diretamente na qualidade da água mesmo do nosso município, da nossa região. Trouxe ênfase também em algumas questões aqui da introdução, primeiro para falar um pouco da degradação ambiental no Brasil. Nós temos aí o desmatamento, o uso inadequado do solo, a ocupação irregular de APPs, temos diversos municípios aí com ocupação irregular das áreas de preservação permanente, seja desde a praias, nós temos áreas ocupadas irregular, como as restingas, temos áreas degradadas também, que ampliam a emissão de CO2, impactos climáticos, e a restauração estratégica na década da restauração. Nós estamos nesse período aí de 2021 a 2030, na década da restauração. A importância também da Mata Atlântica é um bioma chave para o clima, para a biodiversidade, para os recursos hídricos, restando apenas 8% da nossa vegetação original. E a Bahia, que está entre os estados mais desmatados. Entre 2022 e 2023, foi cerca de 14.697 hectares desmatados. E o contexto do município de Itaém, que é um município que está localizado no bioma Mata Atlântica e sua economia está baseada na pecuária. Então, nós temos 183 mil cabeças de gado, é um dado assim, muito relevante que
quando iniciei as pesquisas, né, trabalhando com isso, é muito gado, é uma quantidade, assim, comparada com outros municípios, né, que nós temos o terceiro maior rebanho terceiro maior rebanho da Bahia, e também que a pecuária e o eucalipto causaram perda de vegetação, causaram fragmentação florestal. E alguns impactos ambientais locais. De que forma que esses impactos estão sendo feitos no município? De que forma isso está impactando o município? A redução da cobertura vegetal nas microbacias dos rios Itaim e Umburanas, a erosão, assoreamento, piora na qualidade da água, mudanças no uso do solo, que aumenta a pressão sobre remanescentes florestais. E como justificativa a necessidade de analisar esses passivos, né, via cadastro ambiental, apoiar a restauração florestal, regularização ambiental e sustentabilidade da pecuária. Então, nós temos hoje diversos projetos voltados à restauração florestal, aí, diversas empresas que têm procurado editais, que têm apoiado mesmo esses projetos de restauração, e contribuição científica e apoio a políticas públicas locais. É um ponto que eu acredito contribuir bastante, porque quando nós estamos desenvolvendo um estudo a respeito do nosso município, da nossa realidade, com base científica, nós conseguimos apoiar a política, né, e as políticas públicas locais para saber mesmo de que forma nós podemos ajudar a respeito dessa legislação. Então, o objetivo geral desse trabalho foi analisar os passivos ambientais em imóveis rurais no município de Itaém, com base nos dados autodeclaratórios do CAR e dados de uso e ocupação do solo do Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia. Como objetivos específicos, nós linkamos 4 objetivos. Primeiro, quantificar os passivos ambientais, incluindo áreas de preservação permanente, as nossas APPs, reservas legais, das propriedades rurais, na área de abrangência do estudo. Então, quantificar isso em número. Quanto que eu tenho de APP, quanto que eu tenho de reserva legal. Identificar erros na declaração, sendo APPs sendo declaradas como reserva legal, por exemplo. Nós temos que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural a nível nacional, ele é uma ferramenta extremamente importante. Só que com base na pesquisa que nós desenvolvemos, nós percebemos que como esse cadastro ele é feito por produtores, ele é feito por técnicos, muitos dados estão incorretos. Esses dados eles não procedem com a realidade. Então, foi um dos objetivos específicos também cumpridos, que é identificar esses erros, analisar as práticas e técnicas mais adequadas para a recuperação de áreas degradadas e para a restauração florestal, visando a recomposição da paisagem, a conservação da biodiversidade no contexto das propriedades rurais da região. Então, analisar essas práticas, quais são as práticas mais adequadas para essa realidade, como que podemos trabalhar com restauração florestal no município. Identificar potenciais projetos de restauração florestal para a área de estudo, bem como políticas públicas em níveis municipal, nível estadual e nível federal para contribuir para a conservação da biodiversidade, a adequação ambiental das propriedades rurais e a sustentabilidade da atividade pecuária da região. Então, identificar também quais são esses projetos que nós temos, né, de restauração florestal no município. Eu posso citar aqui inúmeros projetos que nós temos, que nós podemos trabalhar com o município, com restauração florestal. Então, essa pesquisa no âmbito de identificar, falar, olha, nós temos esses projetos aqui, os produtores eles podem procurar, eles têm apoio para trabalhar com esses projetos. Os materiais e métodos que nós realizamos, né, na pesquisa. Primeiro tipo de pesquisa, ela é uma pesquisa aplicada, exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, e baseada em dados secundários e verificações de campo. Nós tivemos aí a área de estudo do município de Itaém, do extremo sul da Bahia, uma área de 1.394,17 km², a população 17.813 habitantes, segundo dados do IBGE, a economia baseada na pecuária, né, 183 mil cabeças de gado, forte pressão sobre vegetação nativa e recursos hídricos, a coleta de dados. Nós utilizamos dados do SICAR
para identificar propriedades e passíveis de APP e reserva legal, uso e ocupação do solo, que foram dados do Fórum Florestal da Bahia, dados do IBGE, dados socioeconômicos, demográficos e agropecuários, e levantamentos também em campo e registros fotográficos. Como que foi feito o tratamento e análise desses dados? Uso do QGIS para mapear a área de APP, área de reserva legal, pastagem, áreas degradadas, cruzamento de dados do CAR com o Fórum Florestal. Por que nós achamos importante fazer esse cruzamento de dados? Porque os dados do CAR muitas vezes não coincidem com os dados do Fórum Florestal. Os dados do Fórum Florestal são precisos. Já os dados do CAR são dados declarados de proprietários, de técnicos. Então, com o cruzamento desses dados, nós podemos identificar, né, o uso indevido de declarações incorretas, por exemplo, de APP como reserva legal, priorizar também áreas prioritárias para restauração, produção de mapas temáticos e um diagnóstico ambiental. A revisão e a integração foi feita através de literatura, documentos técnicos sobre restauração, regeneração, nucleação, plantio de nativas, as SAFs, levantamento de programas e políticas públicas, como PRA, Planev, PSA, Código Florestal. O PSA, por exemplo, é um programa muito bacana, que é o Pagamentos por Serviços Ambientais. Identificação de oportunidades também de financiamento e estratégias de incentivo. Aqui foram alguns dos resultados que nós tivemos, né? A área total do município, 1.394,17 km², distribuição do uso do solo, pasto limpo mais pasto sujo, ou seja, 65% da área municipal, predomínio absoluto, forte pecuária extensiva. A vegetação nativa, 22% fragmentada, concentrada no leste e norte. Agricultura perene, café, 3%, eucalipto, 7%, cana-de-açúcar, 1%, e área urbana e mineração, 2%. Quando eu vi esses dados, assim, a primeira vez, quando diz aqui, predomínio, pasto limpo, pasto sujo, 65% da área municipal, eu consegui ter uma visão assim de que realmente é isso mesmo, porque quando quem conhece o município de Itaém, sabe o quanto que esses dados coincidem, porque a predominância do município é isso, pasto limpo, pasto sujo. Por exemplo, agricultura perene, café, nós temos realmente conhecendo a realidade do município. Cana-de-açúcar, nós não temos predominância de cana-de-açúcar do município. Área urbana e mineração, 2%, porque tem pequenas áreas, né, de mineração no município. Vegetação nativa e fragmentação, tivemos fragmentos principais concentrados no leste e norte, 80% dos remanescentes eles estão isolados, apenas 10% da vegetação remanescente mantém alguma conectividade, isso também é um dado extremamente preocupante, porque nós não temos corredores, não temos essa vegetação que mantém conectividade entre si. Conflitos ambientais identificados, APPs ocupadas por pastagens, 18% a 25% das áreas protegidas, estimadas pela literatura do Extremo Sul, uma convenção histórica de 1990 a 2018, que é uma perda contínua associada à pecuária e eucalipto. Recursos hídricos impactados, o assoreamento evidente em microbacias do rio Itaém e Umburanas. Esse outro dado também é um dado extremamente importante, porque isso é muito visível, esse assoreamento que tem acontecido nessas microbacias. Um padrão geral, um município com alto nível de antropização. As pastagens representam quase 2/3 da área total e uma vegetação nativa apresenta baixa continuidade e também uma forte pressão produtiva. Aqui são os nossos resultados, essa figura aqui é o uso e ocupação do solo no município. Então, nós podemos ver aqui que essa parte amarelo mais escuro e amarelo mais claro é pasto limpo e pasto sujo. Foi um resultado que nós tivemos da pesquisa. Essa área, por exemplo, a área verdinha mais escura, a área de eucalipto, a área de cana-de-açúcar, nós praticamente não temos. Essa outra parte que está azulzinha, represa, lagos e rios. Então, a nossa predominância maior aqui é essa área aqui, ó, pasto limpo e pasto sujo. Essa parte aqui de vermelho, as áreas urbanas, né, que nós temos no município, eucalipto, mas a nossa predominância é essa, pasto limpo e pasto sujo.
Aqui o município, o uso e ocupação do solo do município em Itaém, Bahia, ele é fortemente dominado por pastagens, que soma 1.222,81 quilômetros, cobre 80,39% do território, né? Essa predominância também evidencia uma matriz produtiva, essencialmente pecuária, com grande extensão de áreas abertas e alto potencial também de fragmentação florestal. Os remanescentes da vegetação nativa florescem em estágio inicial, 4,40%, florescem em estágio médio, 6,65%, uma vegetação secundária de 11,05%, então indica também uma regeneração em estágios distintos, porém ainda subordinada às pastagens. Áreas naturais específicas, uma comunidade aluvial de 7,09%, áreas úmidas essenciais para a proteção de margens, recargas hídricas e controles de cheias, afloramento rochoso 0,72% e muçunga 0,01 quilômetros quadrados. Aqui a agricultura também perene, 0,05%, o café, predominância de 0,02%, cana-de-açúcar, 0,01%, eucalipto, 0,13%, pequena expressão do território de produção comercial. Infraestrutura de municípios e hidrografia, área urbana 0,22%, sistema aviário 0,25%, instalações rurais 0,01% e mineração 0,01%. Represas, lagos e rios 0,06%, ou seja, uma hidrografia subrepresentada como polígonos que requer uma análise com rede vetorial. Então, o que nós percebemos com essa comparação desses dados? Primeiro, o cruzamento do uso do solo e o CAR, né, identifica áreas críticas para a restauração, identifica déficits em APP e reserva legal, identifica também zonas prioritárias para reconectar fragmentos florestais e também áreas e estratégias para a recuperação da vegetação nativa. Então, nós temos aí diversas áreas de pasto limpo, pasto sujo, áreas de reserva legal, áreas de APP degradadas. O que esses dados dizem? Que nós temos diversas áreas prioritárias, diversas áreas para trabalhar mesmo com a recuperação da nossa vegetação nativa. Outros resultados também do uso do solo, inconsistências do CAR, predominância de pastagens, pasto sujo, ou seja, 80% da área mapeada. Forte domínio da pecuária e substituição da vegetação nativa, apenas 13, vegetação nativa declarada, apenas 13,04 quilômetros quadrados, ou seja, 1% declarado no CAR. Somente 1% da nossa vegetação nativa declarada, ela foi declarada no CAR. Então, nós percebemos diversos erros mesmo no preenchimento desse cadastro. As imagens também, elas mostram subdeclaração e presença de pastagem dentro das áreas declaradas como vegetação, indica inconsistência e necessidade de validação técnica do CAR. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o CAR ele é feito por produtores rurais, é feito por técnicos, e muitas das vezes esses cadastros eles são feitos, né, de forma, não são feitos de forma técnica, eles não analisam, não vão a campo para conhecer. Já tivemos diversos casos do município de multas mesmo, porque o produtor, juntamente com o técnico, declarou que uma área, por exemplo, de 20% da propriedade era uma área de reserva legal. Ele colocou que a área estava restaurada, mas não estava, era uma área degradada, uma área de pastagem. Então, muitas das vezes também esse cadastro ambiental ele só é utilizado como se fosse um documento qualquer para financiamento no banco ou para outra coisa, e não é feita essa verificação mesmo, essa verificação técnica. Reserva legal e APP, ou seja, déficits e irregularidades, nós temos que a reserva legal declarada é 167,07 quilômetros quadrados e a exigida é 279,35 quilômetros quadrados. Então, nós temos aí um déficit de 112,28 quilômetros de pastagens dentro da reserva legal. Dentro da reserva legal, nós temos declarados também pasto limpo, pasto sujo, áreas de preservação permanente. As áreas de APP declarada de 99,12 quilômetros ocupadas por pastagens. Isso é muito
Isso é um dado assim muito preocupante, porque as áreas de APP elas estão sendo declaradas como elas estão sendo ocupadas por pastagens, elas estão sendo indevidamente declaradas, né, como reserva legal em imóveis rurais. Nós temos uma indicação também de supressão de APP e de uso irregular para regularização ambiental. Essa tabela, ela mostra as áreas de uso do solo no município do ano de 2022, pelos dados do Fórum Florestal também, quilômetros quadrados, e também encontram-se os usos do solo pelo cruzamento dos dados do Fórum Florestal com áreas autodeclaradas no CAR de vegetação nativa, reserva legal, área dos imóveis e APP. Então, nós temos, por exemplo, áreas urbanas, declaradas áreas urbanas que estão no Fórum Florestal. Essas áreas urbanas elas estão sendo declaradas dentro de reserva legal, dentro de imóveis rurais, né, dentro de APPs. Então, também, comparando esses dados, nós percebemos também essa inconsistência aí dessas áreas. Outro resultado também que revela a fragilidade do CAR é a subdeclaração de vegetação nativa e o uso incorreto de pastagens como reserva legal e APP. Então, o cruzamento dos dados, né, do Fórum Florestal mostra forte antropização e elevada fragmentação florestal em Itaém, um cenário que aponta necessidade urgente de validação técnica, revisão cadastral e fortalecimento da governança ambiental. Então, nós temos aqui um exemplo de uma área de preservação permanente sendo declarada como reserva legal, em propriedades com mais de 4 módulos fiscais. Então, essa área, por exemplo, é uma área de APP que está sendo uma área de preservação permanente que está sendo declarada no CAR como reserva. Então, nós podemos verificar através desses dados, né, a fragilidade desse sistema mesmo do cadastro ambiental. Esse foi um levantamento em campo, através de registros fotográficos, né, etapa de verificação em campo, para mostrar as evidências ambientais e avaliar áreas críticas de APP, reserva legal e fragmentos. Essa foi uma visita na propriedade de um produtor rural, que foi realizado em setembro de 2024. Então, nós podemos ver que é uma área de topo de morro, uma área que tem muita erosão, que tem muito processo erosivo. Essa outra área também foi um levantamento em campo que foi realizado, né, na propriedade também de um produtor rural. Foi realizado um diagnóstico ambiental na propriedade desse produtor, para a gente conhecer um pouco mesmo, né, da realidade desses produtores, para verificar, fazer essa verificação em campo. Eu acho uma etapa assim, muito importante também do trabalho. Algumas referências que eu utilizei para essa pesquisa. E gostaria de deixar o meu agradecimento aqui, né, à professora Gabriela Naresi, minha orientadora, ao professor João Batista, meu co-orientador, e me colocar à disposição para dúvidas que vocês tiverem, sugestões. Obrigado, Joelma, pela apresentação aí, cravados 30 minutos, né? Tá bom. Bom, partindo então, seguindo o rito da banca aqui, eu vou passar para a professora Thais, tá? Como professora membro externa do programa, tá bom? A gente dá preferência para os membros externos do programa também, tá bom? Professora Thais, você pode fazer essa arguição e a gente está aqui junto com a Joelma para responder as questões e para melhorar o trabalho dela, tá bom? Então, tá certo, obrigada, agradeço muito, professor Joel, né? Agradeço primeiramente pelo convite para participar desse momento especial, né, na formação aí da Joelma. Não sei qual que é o tempo que eu tenho, mas qualquer coisa vocês também vão me indicando aí se eu me exceder um pouco, e eu busco ser também mais objetiva. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar muito a Joelma, né, pelo trabalho que você já conseguiu realizar, que você já vem realizando, né. Nítido o teu envolvimento, tanto quando a gente faz a leitura do texto que você já conseguiu enviar, como também quando você apresenta. E parabéns pela tua apresentação, foi uma apresentação muito boa, muito elucidativa, né, até assim, ela vai além do que você mandou do texto escrito.
E a gente fica muito animado quando a gente vê assim, que o pesquisador conseguiu se envolver de fato, né, com o tema de pesquisa, também acho que por tratar de uma cidade, né, você fez um recorte em um local que tem também um significado para você. Isso é muito legal, né, porque traz justamente esse comprometimento, né, que você tem com o tema que você está pesquisando, né. Então, eu achei muito interessante esse envolvimento e esse profissionalismo que você mostra também aí de buscar diversas fontes, de buscar estar, né, presente, pisando ali nas áreas, né, nas fazendas, para ver essa realidade, né? Então, isso de fato, assim, traz muito mais substância para o teu trabalho. E gostaria aqui, né, eu sei que é um trabalho ainda, né, de qualificação, mas eu vou fazer algumas indicações do texto, assim, com alguns questionamentos para você, para buscar que esse momento aqui venha contribuir com essa etapa do trabalho que você está. Então, tudo aqui que eu buscar falar ou trazer é nesse objetivo de te fazer refletir, de entender aí se existe caminho pelas indicações que eu vou trazer, mas você tem liberdade aí para escolher aquilo que faz sentido para você ou não. Então, é somente para um esforço pedagógico de aprofundar e buscar te fazer refletir. E começando aqui, eu entendo que, vendo o teu título, vou começar aqui pelo início, teu título, para quem, né, está pesquisando, já é um pesquisador aí da área ambiental, assim, é um título atrativo, mas para uma pessoa que é mais leiga, ela pode acabar sendo um título que não traz tanta compreensão, assim, então eu não sei se você poderia refletir de fazer, se ainda é possível também você mexer no título, mas talvez refletir um pouco mais sobre o teu problema de pesquisa, de fato, que é de fato a pergunta, o problema de pesquisa que você está buscando responder no teu trabalho, e buscar refletir ele no seu título. Eu vejo que você trata da situação ambiental das propriedades aí de Itanhaém, né? E buscando trazer aí a necessidade de restauração florestal. Então, quem sabe você pode refletir para deixar o título um pouco mais objetivo, trazer de fato o que é o seu problema de pesquisa de uma forma mais objetiva e resumida aqui para o seu título. Mas somente uma sugestão, pensando que o título tem esse objetivo de tornar o trabalho atrativo, e não só para pessoas que são ali da área, mas também para pessoas aí de outras áreas que possam ter interesse pela temática. E aí eu acho que um ponto fundamental para você refletir nesse momento em relação a essa problemática de pesquisa, né? E essa eu diria que é a parte mais difícil do trabalho científico, porque às vezes a gente expande e tem esse interesse de analisar nosso objeto a partir de diversas perspectivas, e a gente às vezes perde esse fio condutor do que é a questão que verdadeiramente a gente quer responder. E aí, aqui na sua introdução, eu vejo que o texto ele fica um pouco repetitivo, né? Você não traz logo de início o que é, né? O que é o cerne do teu trabalho. Então, um primeiro ponto que você poderia refletir é olhar bem para essa introdução. Eu vejo a introdução como um dos pontos mais, né, relevantes aí nesse sentido de amadurecimento do que é de fato, como que se amarra o teu problema de pesquisa com as suas hipóteses, os seus objetivos. Porque é isso que é o fio condutor, porque senão às vezes a gente acaba se perdendo, ampliando demais, trazendo muitos aspectos e não segue aquilo que é o objetivo que a gente tem com o nosso trabalho. Eu vejo que a tua introdução está um pouco extensa e repetitiva, então eu sugeriria que você começasse com um parágrafo que trouxesse a tua tese de uma forma curta. Então, não precisa exatamente ser o primeiro parágrafo, mas que você traga logo no início esse parágrafo. Então, um exemplo aqui, por exemplo, que eu anotei, né? Então, eu ia falar, esse estudo analisa os passivos ambientais em imóveis rurais de Itanhaém e propõe prioridades para restauração e políticas de fomento, enfim. Não sei também se o seu objetivo vai ser trazer exatamente as políticas, mas você trata mais, se tratou de uma forma mais genérica das prioridades de restauração, mas eu sugeriria que você buscasse escrever em um parágrafo de uma forma sintética o que é esse cerne do teu trabalho.
Porque eu percebo que ao longo ali da tua introdução falta um fio condutor, a partir dessa ideia geral do teu trabalho, entre os objetivos e as hipóteses do teu trabalho. Então, eu sugeriria de você buscar até, às vezes, fazer um exercício, assim, escrever numa folha de papel o que é o teu problema, o que é seus objetivos, suas hipóteses, para que você se lembre sempre disso quando você estiver escrevendo o seu trabalho. Que isso sempre permeie aí o que você escreve no seu trabalho. Eu vejo que você escreve bem também, né? E isso facilita, assim, a exposição do teu tema, e que você precisa cuidar com essa questão de às vezes, fugir um pouco ou de fazer algo muito extenso que, às vezes, as frases não fecham. Então, cuidar somente com esse fechamento. Até é uma questão de você parece gostar de escrever com facilidade, às vezes tem esse cuidado que você precisa ter de começar e finalizar as ideias, né? Também, a temática, ela é muito interessante, né? Tem essa questão, eu já vou trazer essa questão ali que eu fiquei um pouco em dúvida com o seu problema de pesquisa, mas é uma pesquisa muito interessante, a metodologia que você traz também, que integra teoria e prática, ela é muito relevante para o tema que você está trazendo, então ela traz essa materialidade, você está tratando de uma realidade, de um contexto territorial específico, né? Então, a pesquisa de campo, para além do uso de dados do CAR, né, geoespaciais que você utiliza, trazem essa substância, isso é muito interessante. E você vai precisar também, ao longo do teu trabalho, explicar como que você vai articular essa metodologia que você está utilizando, que é muito pertinente, que é muito boa, mas eu já vou entrar nesse ponto. Ali dentro da tua introdução, você traz também, né? Tem um trecho que você fala, analisar os passivos ambientais, o que é o teu problema de pesquisa, né? O que é o seu objetivo também aqui dentro desse trabalho? Que é analisar os passivos ambientais em imóveis rurais do município de Itanhaém, com base nos dados autodeclaratórios do CAR e dados de uso e ocupação do solo do Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia. Né? Então, você traz, em alguns momentos do teu trabalho, isso que é a ideia do que você busca com o teu trabalho. Mas aí você não explica muito bem para quê. Né? A gente sabe o que é, né? Vendo você falar e tudo, mas assim, no teu texto, eu diria para vocês trazer expressamente para que você está fazendo isso. Para quê? Por que é importante falar desses passivos ambientais e pensar na regularização dessas propriedades. Né? E aí, isso é o fundamento do que é, talvez, a importância do seu trabalho. Né? Acaba que, como eu penso através bastante da linguagem jurídica, eu acabo já pensando na função social da propriedade, mas você pode falar através do teu campo de maior experiência profissional. Né? Então, por que é importante isso? Né? E aí, em alguns momentos, você traz um pouco ali de uma forma mais técnica o quanto que as APPs e as reservas legais, essas áreas específicas aí que geram uma limitação ali à propriedade para a proteção do meio ambiente, você traz quanto elas são importantes, né? Como, por exemplo, quando você projeta o mapa e você demonstra que elas não vêm cumprindo a sua função, né? A gente não tem uma conexão, muitas vezes, entre essas áreas e elas acabam não efetivando o que é a sua função. Então, eu diria para você aprofundar isso, né? Trazer isso, assim, por que isso é importante, para que isso é importante, né? E uma outra questão dentro do teu problema de pesquisa e o teu escopo todo do trabalho é que você faz um recorte de um município específico, que é Itanhaém, né? Eu vejo como importante também você explicar por que esse município ele é paradigmático dentro do tema que você está trabalhando. E você já sabe por que ele é paradigmático, né? Porque ele tem uma grande extensão do território, ali mais de 80%, que é utilizada para pasto.
né? Então, isso talvez, né, por ter uma extensão tão grande de pastos, é o que demonstra por que ele é paradigmático e por que é importante estudar esse município em específico. E aí, assim, falando aqui, eu estou em Porto Seguro, e a gente trabalha também aqui em comunidades ao redor, e a gente também verifica a problemática do pasto, né, e agronegócio de uma forma mais ampla, mais das áreas aí de pecuária, sobre regiões que são muito vulneráveis ambientalmente, né? Então, a gente tem aqui regiões de brejo sendo drenadas para estabelecer propriedades aí de pecuária, e os impactos que isso gera, né? Enfim, então, esse teu estudo, ele é paradigmático para outras regiões, não só da Bahia, mas do Brasil como um todo, né? Então, eu vejo que seria muito importante você explicar por que essa região ela é paradigmática e por que isso é uma questão para a gente pensar a preservação florestal no Brasil como um todo, né? E aí eu vejo também que é apenas, né, uma sugestão, você pode refletir se isso faz sentido ou não, mas o teu trabalho ele nos leva a questionar de uma forma mais ampla a relação dos impactos socioambientais desse modelo de agronegócio, né? E aí a gente tem alguns autores que ajudam a gente a refletir um pouco sobre isso, né? Eu penso assim no Sérgio Sauer, o Ariovaldo Belino de Oliveira, Bernardo Mansano Fernandes, Carlos Walter Porto Gonçalves, traz uma visão mais crítica no sentido assim mais das humanas, né? Como a gente acaba dialogando mais aí com a área das humanas, traz essa visão mais crítica sobre o que é também o fundo de crítica socioambiental que está por trás desse modelo que está presente em Itanhaém, e que vem também até quando a gente fala desse novo, o que é chamado ainda de novo Código Florestal, né? Esse novo Código Florestal que traz até o perdão, né? Vamos dizer assim, uma anistia de áreas que estavam até com com áreas de preservação, enfim, estavam erradas nesse sentido, né? Estavam ali com passivos ambientais que foram perdoados ali com a criação do Código Florestal, né? Então, isso também dialoga com esse contexto mais amplo dessas forças, dessas visões sobre a ruralidade que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, talvez você possa refletir em algum momento de uma forma mais ampla sobre o que representa isso no nível mais nacional mesmo, assim, pensando a ruralidade brasileira. A gente tem também aqui a Lei da Mata Atlântica, né? Que é uma lei também que, quem sabe, pode te trazer apenas uma sugestão, que poderia trazer algumas reflexões para você, né? Em relação aí à temática, porque a gente está tratando de uma área que é de Mata Atlântica, né? Então a gente tem uma lei específica. A gente tem, inclusive, uma operação nacional que é feita com diversos órgãos, ministérios públicos, tanto estaduais quanto federais, né? Nos estados, governo do estado, enfim, nos estados que têm áreas de Mata Atlântica. E a Bahia é o estado menos expressivo em participação nessa operação, né? O estado que menos participa nessas ações para proteção da Mata Atlântica, né? Então, quem sabe isso é uma questão também, né? Colocar mais incisivamente essa questão de qual que é esse envolvimento aí na proteção da Mata Atlântica. Bom, aí aqui vou seguir adiante, vamos lá. Então, aqui algumas questões para você, né, refletir ali nesse fio condutor, né, trazer tua fundamentação teórica também pode refletir de uma forma mais profunda, né, essas interconexões aí na tua temática. Quem sabe leituras aí mais das áreas humanas podem também te ajudar a refletir um pouco mais sobre esse aspecto mais crítico, né? Deixa eu seguir aqui, que eu fiz algumas anotações. Aqui também, lá na página 23, você fala da existência de mecanismos econômicos e políticas públicas capazes de induzir a restauração em larga escala.
eu vi que você cita aqui, né? Eu queria saber se você se propõe a, de fato, se aprofundar, pesquisar quais são esses caminhos de políticas públicas, de mecanismos econômicos que poderiam auxiliar nessa questão da restauração. Desculpe, qual página? Na página 23, você cita ali, né, a existência de mecanismos para além de falar do cumprimento da legislação. Eu vejo que vocês ficam em dois eixos ali, no cumprimento da legislação, então uma questão muito do sistema de proteção ambiental, que envolve os órgãos, né, para fazer essa questão de adequação das áreas em relação às áreas de preservação, reservas legais, né. E o outro aspecto que você traz são os mecanismos aí econômicos e políticas públicas. E aí eu gostaria de saber como que você pretende aprofundar esses dois eixos no teu trabalho. Né? Como que você vai aprofundar essas propostas de políticas públicas e também o que você propõe para o cumprimento da legislação ambiental no Brasil. Então, esses dois aspectos eu gostaria de saber se é isso mesmo que você gostaria de aprofundar. Isso, eu coloco nos meus objetivos, e é um dos objetivos, né, apontar quais são essas políticas públicas, apontar quais são esses programas de restauração que nós temos, e sobre esse cumprimento de como que deve ser, né, nós temos a legislação, só que ela ainda não é, de certa forma, fiscalizada para ser cumprida. Então, assim, temos também o Ministério Público, né, que é um grande aliado aí disso. Achei muito válido essa observação que você fez a respeito de colocar a lei da Mata Atlântica, colocar que o quanto isso é importante, o quanto que os órgãos fiscalizadores, né, como o Ministério Público, tem fiscalizado também, de certa forma, e isso eu achei muito válido essa observação. E sobre esses apontamentos, né, eu pretendo colocar todas as políticas, colocar todas as legislações. Uhum. Tá, então é um objetivo também, né, falar de políticas públicas, assim. Isso. E aí exige também até você descrever o que é, né, para você, o que são também, né, definir, descrever, delimitar o que são políticas públicas, né, enfim, isso é um trabalho que você vai fazer adiante. E aqui também, em relação à tua metodologia, né? Você traz ali, você descreve ali as fontes, as ferramentas que você utiliza, mas você ainda não detalhou como que você vai operacionalizar isso, né? Então, como que vai ser, de fato, feita a avaliação dos resultados, né? Então, isso é um trabalho que eu acho que você deveria fazer nessa etapa, né? De trazer, né? Como que você vai, de fato, como que você vai trazer e relacionar esses dados aí dentro do teu trabalho, até porque a gente sabe que isso demanda um tempo e também gera um volume grande de dados. Então, saber como que você vai restringir e vai fazer esse recorte dos dados que você vai utilizar. E também qual que é a metodologia que você vai utilizar para fazer a pesquisa de campo. Isso é importante de você trazer como que é feita essa pesquisa de campo. Qual que é o objetivo dessa pesquisa de campo? Você vai às áreas para coletar quais dados? Você vai fazer entrevistas? Você vai, se você for fazer entrevistas, quais as perguntas que você vai fazer? Então, refletir um pouco nesse momento, como que você pode delimitar e descrever, de fato, como que vai ser aplicadas as metodologias que são muito interessantes que você propõe, mas que podem gerar um volume de dado que talvez complique para você finalizar teu trabalho. Então, nesse momento, acho que seria importante você pensar nisso, assim, como que você restringe, como que você operacionaliza a sua metodologia. E aí, em alguns momentos, você precisa fortalecer o que você afirma, né? Então, você fala que tem algumas inconsistências, né? Você precisa demonstrar evidências diretas. Então, no momento que você estiver escrevendo o seu trabalho, você vai ter que demonstrar, tem inconsistências porque ocorre isso, isso, aquilo. Porque, por exemplo, temos aqui um demonstrativo que reservas legais estão sendo declaradas como APP, ou vice-versa, enfim. Trazer esse ponto de fundamentação realmente científica
as afirmações que você faz, que eu tenho certeza que você, como é uma pessoa que é da área também da engenharia ambiental, olha, já observa, já sabe, mas quando a gente traz para o texto, tudo a gente tem que fundamentar, tudo a gente tem que demonstrar. Bom, e aí eu vejo também que o seu trabalho ele pode ter uma relevância muito grande para os gestores públicos, né, as pessoas que trabalham diretamente com acompanhamento dessas questões de passivo ambiental, e que você pode trazer aí caminhos mesmo para que facilite, que traga aí perspectiva até para fundamentar o trabalho de gestores, né? Então, talvez esse olhar aí para essas implicações aí para políticas públicas, sugestão de políticas públicas pode ser um ponto muito forte do teu trabalho, pode ser uma contribuição muito grande para o seu trabalho. E aí também, pode falar. Quando eu trabalhei no município de Itaém, né, foi quando eu iniciei assim, minha vida profissional mesmo, eu percebia isso na prática, porque muitas das vezes nós íamos, né, realizar alguma fiscalização de determinada propriedade rural e era nos apresentada a documentação da propriedade. Só que naquela documentação, no cadastro ambiental, o cadastro falava, a área de APP está aqui preservada, a área de reserva legal está preservada. Só que, na realidade, não condizia com o que estava. Então, acho que realmente vai ser muito bom para o município, para a criação de novas políticas, né, para toda essa parte mesmo de legislação, esse trabalho, para poder comparar mesmo o que nós temos com o que está sendo realizado. Então, assim, essa parte de verificação, de ver que realmente os dados não coincidem, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Muito bom. E aí eu vejo, assim, algumas sugestões, talvez, para você deixar mais evidenciada sua metodologia, suas questões metodológicas. Por exemplo, eu fiquei me questionando aqui, quantas propriedades que você selecionou para fazer verificação em campo? Como que você selecionou essas propriedades? Por que você escolheu as propriedades que você visitou? Aí também, você fala de um déficit de reserva legal. Aí como que você fez, como que você chegou nesse dado, né? Você comparou a área declarada no CAR com a área exigida? Como que foi? Eu acho que foi isso, mas é importante você dizer, tipo, mostrar uma fórmula breve de como que você fez isso, né? E aí, talvez, trazer até também as limitações dos dados desse Fórum Florestal, né? A gente não sabe se foi feita uma avaliação, né, mais específica aí do mapeamento do Fórum Florestal, talvez trazer até as limitações desses dados também pode ser interessante. Então, assim, algumas questões da metodologia que eu acho que você está nessa etapa agora de refletir. E aí eu sugeriria de você também, no final da tua revisão teórica, quando você estiver no trabalho mesmo, você trazer também lacunas e a contribuição específica do teu estudo, né? Então, talvez nesse momento você pode pensar, refletir um pouco sobre isso, até para você trazer mais coesão, assim, trazer mais a linha condutora do teu trabalho. E eu acho que é isso, assim, em geral, eu vejo assim que o teu trabalho está muito interessante, está trazendo dados muito bons, muitos fundamentos. Agora é a etapa de você dar uma organizada maior, né, de você lapidar esse trabalho aí que é tão importante, eu acho, para a área, né, interessante também. E acho que são isso, meus apontamentos e até meus questionamentos, até se você quiser comentar algo assim sobre como que você está pensando essa questão aí, esses apontamentos que eu trouxe aí da questão metodológica, se você acha que faz sentido aí você refletir mais amplamente aí essa conexão de como que o Itanhaém se torna paradigmático para uma discussão maior, né, do passivo ambiental no Brasil, né? Então, seria isso. E agradeço. Agradeço, Thais, pelas considerações. Muita coisa que você falou realmente, por exemplo, no início, o porquê, qual que é a relevância desse trabalho, por que eu estou falando disso, eu acho que também é um ponto, né?
e no mais lapidar mesmo, principalmente essa parte da metodologia, né, esses dados, organizar de forma, acredito que vou ter muito orientação do professor João Batista também, né, nesse sentido aí, e agradecer por todas as considerações, e muitas das considerações foi pontos que me fez refletir, ver que realmente eu preciso ajustar mesmo. Obrigado, professora Thais, e só um comentário geral, né, é importante, né, eu sou formado em engenharia agrícola, né, minha área básica eu lido muito mais parte de geoprocessamento e manejo de bacias hidrográficas e a parte climática, né, e Joel é uma engenheira ambiental, então é muito importante essa visão, igual você menciona, a função social que a terra traz, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes a função técnica, né? Ou seja, a parte de plantio, de cultivo, tudo, né? E muitas vezes esquece a função social que ela traz no desenvolvimento da região, né? E, assim, alguns pontos mencionados, assim, até falo com o Joel, é fácil a justificativa, né? Quando você pensa no município, né, que tem 17 mil habitantes, do extremo sul da Bahia, né, ou seja, no Nordeste brasileiro, que está longe de uma capital, mas ele tem 183 mil cabeças de gado, né, ou seja, ele tem 10 vezes mais boi do que gente lá, né? Então, assim, é algo relevante a ser estudado e é algo relevante para ver como é que está sendo feito esse manejo autodeclaratório, né, do processo, né? Então, eu concordo também com a questão do título. Acho que ele precisa trazer muito mais uma análise, ou seja, de como está sendo feita essa questão do cadastro ambiental rural, né, e de como a ferramenta está sendo utilizada e como está sendo a fiscalização dessa ferramenta no processo autodeclaratório disso daí. Né? Uma vez eu até comentando com o Fábio aqui, que é o promotor da vara ambiental daqui, que ele fez uma dissertação que analisou vários TACs, né, em termos de ajuste de conduta de alguns passivos ambientais desse tipo, né, e necessita de ferramentas de processamento, é fácil a implementação para você verificar algumas incoerências, né, mas muitas vezes precisa de um olhar técnico para tudo isso e para verificar, né, assim como também precisa fazer essa verificação, né, ou seja, tanto do olhar mais jurídico quanto humano, da função social que a Terra vai trazer nesse processo como um todo. Tá? Então, assim, a gente agradece muito as contribuições relevantes, né? Até porque eu não sou da área, assim, essa parte, então por isso que a gente solicita pessoas de áreas diferentes, né? Então, muito obrigado pelas contribuições, professora. Gerson, por favor. Muito bom dia aos membros da banca, Joelma. Me ouvem bem? Tá bom, obrigado. Ouvimos sim. Tá, obrigado. Parabéns pela apresentação, né? Aparentemente estava calma, né, João? Antes de começar a falar sobre as questões aqui do seu trabalho, o professor João já falou que a sua formação é engenharia ambiental, mas você poderia comentar um pouquinho sobre a sua formação e como surgiu a ideia para desenvolver esse trabalho? Professor Gerson, não sei se recorda, mas você foi um dos professores que participaram da minha seleção para iniciar no mestrado. Sim. Então, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, né? Eu sempre fui apaixonada pela área ambiental, desde criança, na verdade, né? Sempre morei com os meus pais na zona rural, então eu sempre quis estudar algo na área ambiental. Estudei durante 5 anos, fiz minha graduação e depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho, né? Que hoje eu atuo ambas as áreas, né? Mas hoje eu estou um pouco mais voltada à parte de saúde e segurança do trabalho. Eu quis fazer esse projeto de pesquisa relacionado à parte ambiental, né? Como que surgiu a ideia? Porque eu sou do município de Itaém, eu morei desde criança, né? Hoje eu não moro mais, moro em uma cidade vizinha por conta do trabalho, mas praticamente todo final de semana eu estou no município.
E, assim, eu vi muito essa realidade, porque quando eu comecei a trabalhar no município, nessa parte de fiscalização ambiental mesmo, eu vi muito a realidade do município em relação à parte de pecuária mesmo, as dificuldades das pessoas, principalmente nessa questão de água, a dificuldade de aceitação também de produtores rurais, porque quando eu trabalhava no município, ia fazer alguma fiscalização, alguma atividade do tipo, eu via muita resistência das pessoas em cercar uma nascente e plantar. Então, meu intuito com essa pesquisa é mostrar um pouco, né, a realidade do nosso município, mostrar o quanto que é importante esse trabalho de restauração florestal, o quanto que o desenvolvimento econômico é importante, mas ele também precisa estar aliado à parte ambiental. Nós, por exemplo, um produtor que tem uma propriedade muito grande, tem uma atividade de pecuária ou diversas outras atividades. Se ele não tiver água nessa propriedade, que é assim, a vida de tudo, a base de tudo, como que essas atividades elas vão se sustentar? Então, assim, eu tenho muito essa ligação mesmo com essa pesquisa, com o município que eu resido, e eu acho que trazer esses dados vai ajudar muito o município a trabalhar com projetos de restauração, a mostrar a realidade do município, a falar, olha, nós temos o terceiro maior rebanho bovino da Bahia, só que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cumprir o que está na legislação, precisamos restaurar nossas áreas, precisamos das nossas áreas de reserva legal, precisamos das nossas áreas de APP, precisamos cercar nossas nascentes, nossos cursos d'água, porque se nós não tivermos água, não adianta termos nenhuma outra atividade. E eu presenciei, assim, diversas vezes, épocas de seca mesmo, que muito gado morria por conta de falta de água. Então, o intuito dessa pesquisa surgiu a partir disso, assim, desde criança mesmo, eu sempre fui muito ligada, né, a essa parte ambiental, a fazenda mesmo, cresci nesse ambiente, e assim, hoje para mim está sendo assim, um momento muito emocionante também, né, de trazer essa pesquisa, de trazer um pouco da minha realidade, do que eu vivi, e apresentar aqui esses resultados para vocês, melhorar assim, o que eu puder mesmo. Tá bom, obrigado Joelma, pela explicação e entender um pouquinho sobre a sua formação e o interesse, né, dessa pesquisa e por que desenvolver esse trabalho. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou esperar um pouquinho e vou falar um pouquinho sobre as questões iniciais aqui do seu trabalho. A professora Thais, né, falou já sobre o seu título, também acredito que ele precisa ser adaptado com a realidade aqui do seu trabalho, né? Eu acho que ele não reflete muito bem o que está sendo pesquisado, mas depois a gente pode até pensar em algumas sugestões de melhoria ou adaptação para esse título. Eu só coloquei ali melhorar o título, mas ainda não fiz nenhuma sugestão. Eu senti falta ali no seu trabalho também, eu sei que é qualificação, mas, por exemplo, uma lista de símbolos e abreviaturas que podem auxiliar aí no entendimento do seu trabalho, às vezes usa muita simbologia, né, muitas abreviações, então pode ser feito. E eu senti falta mesmo de um resumo, né, mesmo que seja provisório e até onde você conseguiu desenvolver o trabalho, mas um resumo que explicasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o objetivo, e talvez alguma coisa sobre o resultado parcial, a escolha das palavras-chave, que a gente poderia ter iniciado, pelo menos, né? Eu sei que o trabalho está em desenvolvimento, né? Então, essas são as minhas sugestões. Aí eu fiz algumas sugestões aqui em relação à sua introdução, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Dentro disso que você estudou até o momento, quais são as principais causas ou a principal causa do desmatamento que ocorre na sua área de estudo? Não precisa ser uma resposta muito longa, pode ser uma resposta breve, mas o que você acredita que seja a principal causa do desmatamento na região? A principal causa do desmatamento é a conversão de áreas de floresta para pastagens, visando a questão econômica. Tá.
Mas isso você chegou com base em quê? Como que você chegou nessa conclusão? Com base em dados, porque antes o município, né, tinha muita floresta, mas depois as áreas foram convertendo para pastagem. Tá, e aí vem a outra pergunta. Antes, quando? A partir de que período foi iniciada a análise para falar que a pastagem é o principal, a pastagem é a conversão de áreas de floresta para pastagem? A partir de que ano que iniciou? Ah, sei lá, 1970, 1980, 1990? Tem um ponto de partida? Aí você vai Não, tentar... nesse dado não. Porque veja só, né? Vamos analisar um contexto e vamos analisar... Pode falar, João. Pode falar. Deixa eu só fazer uma contribuição aqui, né? Estava trabalhando esses dados junto com a Joelma aqui. Primeiro, quando a gente foi olhar o município de Itanhaém, né, assim, eu não sei por que isso também ocorre, mas quer dizer, até sei por que ocorre, mas quando você olha os limites municipais, né, o estado da Bahia, não sei se você já viu isso, Gerson, ele altera os limites municipais a cada período, ele vai atualizando os limites municipais, né? Eu acho assim, uma loucura para quem trabalha com a parte fundiária, tá? Porque assim, você não sabe se daqui a pouco você está no município, você está em outro município, altera a legislação, altera, por exemplo, a taxação que você tem, né? Então assim, é uma loucura essa parte aí. Daí fui ver, dar uma olhada nos dados fórum florestais antigos para promover esse histórico de ocupação do solo, né? E existe um marco para o início desse processo, né? Ou seja, apesar de nós estarmos no local, vamos dizer assim, no primeiro local habitado pelos colonizadores europeus, né? Porque aqui basicamente o primeiro local de habitação da colonização europeia no Brasil, né? Mas ele não inicia o seu processo de extração maciça de vegetação, de supressão vegetal, durante esse processo de colonização. É muito branda essa parte de extração vegetal aqui. Ela vai ocorrer muito forte com o advento da BR-101, né, a estrada, ou seja, durante a ditadura militar, né, ou seja, com o processo de aumento da infraestrutura nacional, né, e o processo da BR-101 chegando aqui no extremo sul da Bahia, ou seja, recortando a via aqui, e aí inicia-se o processo de extração da vegetação e supressão da vegetação por conta das madeireiras, né? Esse processo de extração vegetal fica muito forte, e aí inicia um ciclo, ou seja, o ciclo aqui de vegetação, que é geralmente a extração da madeira, grandes madeireiras, principalmente madeireiras vindo do Espírito Santo e Minas Gerais, né? E europeias, de vez em quando. O pessoal daqui até comenta, até umas empresas holandesas vinham para cá para extrair madeira na década de 70 e 80 e, né, roubar, vamos dizer assim, roubar a nossa madeira, né? Vamos ter um mais adequado, mais chulo, mas mais adequado, né? Que a gente possa colocar. E depois começa um novo ciclo, né? Ou seja, você extrai a madeira, implementa a pastagem, né? Em municípios como Nova Viçosa, Caravelas, ele já passou por um novo ciclo, ou seja, essas áreas de pastagens viraram eucalipto, né? A empresa de eucalipto, ela não se adentra a áreas de vegetação nativa, elas avançam nas áreas de pastagens. Isso é muito importante aqui no ciclo do extremo sul, que ocorre que essas empresas compram as áreas de pastagem para manutenção de eucalipto ou fazem o fomento do eucalipto, e a pecuária que estava naquele local, ela migra para uma outra região. E a gente viu isso nitidamente, quando a gente olha os dados do extremo sul, e tanta movimentação dos dados do Fórum Florestal entre 1990 e 2022, né? A gente vê que as áreas de pastagem, elas não têm um aumento de área constante, assim,
tinha, sei lá, 50% da área do território, não lembro ao certo esse valor, e continua sendo 50% ao longo do tempo todo. Só que quando você olha espacialmente isso, ela vai migrando a atividade, porque o eucalipto entra nas áreas de pastagem e a pastagem vai para outro campo, faz um novo ciclo de supressão da vegetação nativa, entra a pastagem. Não sei se vai entrar o eucalipto na área de Itanhem, até porque acho que não sei se tem tanto interesse. Porque você tem lá a da Vaca, né, que é uma empresa grande, um laticínio grande, e tem também acho que deve ter outro laticínio. Esse é outro, talvez, um dado importante que a Joelma não trouxe para a dissertação dela, a atividade pecuária lá é predominante para quê? Para corte, para leite. São atividades completamente diferentes, tá? O leite, ele dá muito mais função social para a terra do que, por exemplo, o corte, né? Mas aqui na região você bota meia dúzia de pessoas trabalhando em, sei lá, 300, 400 hectares de terra aí para tocar 20 mil cabeças de boi. Pouquíssima gente. Então, perde a função disso daí, tá bom? Então, vou passar aqui para a Joelma. Desculpa interromper aí, Gerson. João, você falou, não vou falar exatamente, mas era o raciocínio que eu estava pensando aqui, né, das minhas anotações, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, olha, não é a pecuária extensiva, né, ou a agricultura extensiva que causou isso, né? Tem uma sequência de fatos, né? Por exemplo, lá na década de 50, né, inicia lá a exploração do jacarandá, de Jequitibá, vinhático, né, como se comentou sobre as madeireiras, né? Então, e tem um antes, né? E a partir daí, eu acho que isso tem que ser contado aqui no seu texto. E eu acho assim, Joelma, que não uma pessoa que está escrevendo a dissertação, ela vai para um caminho ou vai para outro caminho. Deixar que, por exemplo, traz as informações e deixar talvez que o leitor tome você traz os resultados e discute em relação aos resultados. Mas nós, assim como, né, não tomar nenhum partido na ciência, né? Trazemos as informações e não nos interessa se A ou B, né? Trazemos as informações que, por exemplo, os gestores possam utilizar, mas sem um cunho assim pessoal, de opinião própria, né? Sim, com o resultado do nosso trabalho. Por exemplo, né, o que mais que poderia ter aumentado aí, né? Veja, depois lá da vassoura de bruxa, né, no sul da Bahia, veja, aumentou muito o cacau, por exemplo, a pleno sol, né? Por exemplo, construção de estradas, o professor João comentou muito bem em relação à construção da BR-101. Por exemplo, né, se nós pegarmos lá no início lá dos anos 80, 70, qual era a população da região? E aí, como foi o comportamento, o aumento da população? Né? Pegar o censo lá da década de 80 e como é agora, né? A expansão, né? Essa expansão da área urbana, a questão do loteamento, né? Então, tem outros fatores. E trazer todos esses fatores para não ficar, por exemplo, assim, é a pecuária, né? Eu sei que isso causa um impacto muito grande, né? A pecuária extensiva, mas falar assim, ou é pecuária ou é o eucalipto. E eu acho que nós devemos trazer todas essas informações no contexto histórico, que eu acho que fica muito mais lógico o entendimento. O professor João comentou muito bem, né? Por exemplo, não se desmata áreas de vegetação nativa para o plantio de eucalipto. Principalmente se for eucalipto das grandes empresas, né? Eu, como engenheiro florestal, sei que as grandes empresas, pode acontecer, né? Mas as grandes empresas florestais, elas não vão desmatar a área de APP ou reserva legal para plantar eucalipto, porque elas têm que ter o selo para poder exportar, né? Então,
não é uma das causas do desmatamento. Aproveitar, né, essas áreas que foram convertidas, comprando e aí efetuar o plantio. Então, novamente, ali, o professor João colocou muito bem essa questão. Então, deixa eu ver, era isso em relação a esse contexto que você precisa trazer no seu trabalho. O Gerson, eu ia até comentar, né? Sempre falo, vejo muito pessoal brigando muito com o setor do eucalipto aqui, né? E assim, eu falando do ponto de vista ambiental e hídrico, porque é a parte que eu estudo mais, né? Não entrando na parte social, que não é minha área de atuação. Quando eu olho as imagens, né, satélite, olhando as áreas de eucalipto de pastagem, as visitas que eu faço em áreas de eucalipto, em áreas de pastagens, eu vejo assim, que nas áreas de eucalipto, não porque eles querem ou são bonzinhos, vamos dizer assim. Não, de forma alguma. Eles querem fazer a comercialização da madeira. Então eles têm uma série de certificações que tem que seguir à risca aquilo ali. Então ele funciona bem. Né? Ou seja, o pagamento por serviço ambiental ali funciona bem na forma de certificação, não na forma legal ou estritamente colocada como pagamento por serviço ambiental, mas ele funciona como pagamento de serviço ambiental, essa questão dos selos, né, das certificações. Eu sempre comento assim, a gente podia fazer um negócio desse para pecuária, velho. Tipo assim, um selo, certificação boi legal, sabe? Ou seja, você tem que seguir toda a legislação social, legislação ambiental para você conseguir um selo aqui que a sua carne vai ser mais valorizada no exterior, tudo, e ela recebe esse selo e isso daí teria uma valorização do seu produto no exterior, por exemplo. Tudo bem que a gente ia comer menos carne, né? Que o valor da carne é lá em cima, né? Mas ambientalmente, falando socialmente, talvez melhoraria muito essas questões do impacto ambiental que isso está trazendo para o meio, né? Em si, tá? Mas eu acho que esse é o caminho, né, professor João? Talvez, não sei se é a curto, médio prazo, mas talvez esse seja um dos caminhos. E, lógico, tudo isso tem uma consequência, né? Talvez aí aumento do preço da carne, talvez aumento do preço da terra, né? Não sei qual seria a consequência, né? Mas é bem interessante isso. Joelma, em relação aos seus objetivos, veja, você trouxe lá 4 objetivos específicos. Um deles é quantificar os passivos, né? E aí você traz 4 objetivos, e aí eu vou fazer uma sequência lógica para que você pudesse detalhar melhor lá na sua metodologia. Por exemplo, cada um dos objetivos específicos tem que estar lá na ordem, né? Material e métodos, os resultados, discussão, e um objetivo, uma conclusão, né? Quantificar os passivos, então detalhar melhor como será feito. Aí, o segundo traz lá como identificar erros na declaração. Eu não colocaria erros, né? Eu sei que a intenção é mostrar os erros, as falhas, mas eu colocaria como diferença, as diferenças na declaração, para não apontar. Acho que não é, o objetivo de uma dissertação não é apontar erro de ninguém, apontar a diferença. Eu, pelo menos, penso assim, né? Quando você aponta um erro, pode ser um objeto de muitas críticas também, né? Então, apontar diferenças nessa declaração, você ameniza isso, né? Eu penso assim, evita conflitos, né? Então, isso também precisaria estar descrito lá, como que você faz isso lá na metodologia, ter os resultados, discussões e conclusão. Aí o terceiro, analisar as práticas e técnicas mais adequadas para a recuperação das áreas degradadas para a restauração florestal. Isso aqui me parece que você não terá tempo para fazer isso,
Veja, para você analisar na prática e técnicas mais adequadas, você teria de ter lá uma empresa que te fornecesse espécies nativas, né, pioneira, secundária inicial, tardia, clímax. Você vai lá e faz um plano de restauração. E isso leva tempo, né? Estabelecimento das espécies pioneiras, né? 5 a 7 anos, são espécies de ciclo curto. Aí as espécies que não são tão tolerantes a pleno sol. Aí você vai introduzir essas espécies. Aí as espécies secundárias tardias. E aí as espécies clínicas. Eu penso que você não tem tempo, a não ser que eu entendi de uma forma errada. Como você analisaria a técnica mais adequada para a recuperação dessas áreas? Que aí você teria de fazer um experimento, né? Ou eu entendi errado e há um outro entendimento? Não, quando eu coloquei analisar as práticas e técnicas, né, seria no sentido de listar quais são as práticas, quais são as técnicas mais adequadas. Mas eu não tinha pensado nesse sentido de experimento, não. Inclusive, abordou uma outra questão aqui. Tá. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em empresa florestal lá no sudeste do Paraná, na região de Palmas, onde tem muito pinos, né? E o órgão ambiental lá, né, é o IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná, e tinha muita floresta antiga, né, plantada lá na década de 60, 70, então árvores muito grandes, plantadas quase dentro do curso d'água ali, né? Mas na época que não tinha quase fiscalização, não tinha, a legislação era diferente, as formas de monitoramento também não eram tão eficazes, e quando se fazia a colheita, né, a colheita da madeira, aparecia tudo aquilo que foi feito de errado há 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás. E qual que era a sugestão do órgão ambiental? Fala, olha, não há necessidade de fazer nenhum plantio, nenhum adensamento, nenhum enriquecimento. Você delimita, a partir do curso d'água, delimita os 30, 50 metros e deixa lá que a floresta ela vai se regenerar. Era uma das formas, uma orientação, pelo menos lá no início dos anos 2000, pelo Instituto Ambiental do Paraná, que era uma forma de recomposição. Era mais eficaz? Não era. Mas também é uma forma, né, de recomposição ali da paisagem. Aí tem uma outra, né? Identificar potenciais projetos de restauração para a área de estudo. Veja, eu não acho que é papel seu como pesquisadora identificar projetos de restauração, buscar financiamento, se é com órgãos, se é com grandes empresas que financiam para bater lá no seu imposto, né, nos seus impostos, ou se são órgãos ambientais que financiam. Eu não acredito que seja o seu papel. Lógico, se você quiser listar, pode ser listado, né? E aí coloca lá, né, bem como políticas públicas em nível municipal, estadual e federal. Essas políticas públicas é algo que o governo, nas 3 esferas, tem que fazer, né? E a adequação ambiental das propriedades rurais e a sustentabilidade da atividade pecuária na região. Veja, aí valeria a pena mexer com a pecuária aqui, ou só nas questões de uma forma geral? Essa é uma pergunta aqui para ser o último objetivo. Vale a pena? Então, vale a seu. Só quero saber. Nesse caso aí, desses 2 objetivos, mas o que você sugeria, então, em relação a mais objetivos, ou... Eu também penso de deixar somente os 2, não sei se... Então, eu quando oriento os meus alunos, eu não sei se estou certo ou estou errado, mas eu tenho feito da seguinte forma. Para trabalhos de dissertação, né, mestrado,
eu sempre falo para eles 3 objetivos específicos e sempre um linkado com o outro para ter uma lógica do estudo. E aí, doutorado, 5 objetivos específicos, que é um trabalho que você tem mais tempo, um trabalho, às vezes, um pouco mais denso. Mas eu deixaria 3 objetivos, né? Mas eu só não acho que... Veja, analisar nas práticas e técnicas mais adequadas. Eu não sei se eu teria de substituir esse objetivo. E identificar potenciais projetos de restauração. Se eu entendi corretamente, você iria verificar isso, quem são os financiadores, quais são os recursos, seria isso? Isso. Tá, eu acho que você poderia, então, unir esses dois e pensar qual seria a melhor saída para poder ter um desfecho na sua dissertação, para não ficar solto. Né? Eu posso até pensar depois aqui, que agora eu não consegui pensar em nada, mas eu acho que eles estão soltos aqui, né? Analisar as práticas, identificar projetos. Aí depois eu penso numa ligação com os 2 primeiros, para a gente poder fechar aqui a dissertação. Aí, vamos lá. Você trouxe a metodologia, eu sei que o trabalho ainda está no início, né, mas você precisaria melhorar aqui a sua metodologia, né, para cada um dos objetivos propostos. E aí eu senti falta de algo importante que poderia ajudar no seu trabalho. Veja, você traz aqui lá na figura 1, você traz um mapa, e aí eu vou sugerir que você use já que você fala do IBGE, né? Então você use o manual, até vou deixar o link para você aqui. Eu tenho mudado, eu sempre usei uso do solo, mas o IBGE, ele tem um manual, né, Manual Técnico em Geociências, 3ª edição, de 2013, e ele é um manual técnico de uso da terra. E aí até eu lembro, conversando com o professor da geografia, foi até supervisor do pós-doutorado dele, aí eu perguntei para ele, professor, né, que o senhor da geografia, o pessoal usa muito o uso da terra e o uso do solo. E aí ele falou assim, Gerson, quando você vai comprar uma propriedade, você compra terra ou compra solo? Compra terra. Solo é aquilo que você pega num punhado da mão e coloca numa planta. E aí, mais ou menos dessa forma, ele me convenceu a utilizar o uso da terra. E aí, se você perguntar lá costumo brincar lá com os meus alunos, né? Pergunta lá pro oráculo, né? Que antes se chamava de oráculo Google, né? Agora se chama as IAs, né? Pergunta, qual a diferença conceitual de uso da terra e uso do solo? O uso da terra, ele vai trazer lá quando você faz uma partição do uso, como você fez aí nessa figura, por exemplo, da agricultura, pastagem, silvicultura, parte urbana, mineração, exatamente isso. E a parte do solo, né, por exemplo, preparo convencional, plantio direto, terraçamento, irrigação, adubação, sistemas de cultivo. Então, aí, a partir disso, eu às vezes ainda falo o uso do solo, mas eu tenho procurado usar pela padronização, né, o manual aqui do IBGE, 2013. Aí, deixa eu ver, eu vou te passar depois o link. Não, vou te passar agora. Vou passar aqui, você vai... Não sei se vai conseguir baixar agora, mas tem o link ali, ele está como gratuito. Se quiser comprar o livro em papel, ele é vendido. Lá na página 149, se você for lá na página 149, ele vai ter lá classes da cobertura do uso da terra e tem os níveis.
E aí eu ia perguntar por que se usou lá na área urbana o vermelho, né? O vermelho. E aí, lá nesse manual, ele traz uma cor mais próxima do rosa, do rosa para a área urbana. Mas eu sei que você usou essa classificação, uma classificação já pronta, né? Uma classificação já que algum órgão já fez. Mas aí é interessante você colocar isso no seu texto e falar que você usou e foi essas cores que foi adotada para a classificação. Porque, por exemplo, a área de mineração aqui aparece num tom mais roxo. Aí, por exemplo, pastagem aqui aparece num tom assim, mais alaranjado. No teu está mais amarelado. Né? A parte de floresta aparece num verde mais escuro. E a parte de silvicultura aparece numa área mais, assim, uma mistura de um amarelo com um laranja um pouco mais forte. Aí depois você dá uma olhadinha para ver, e aí depois você justifica essas cores. Tá? Mas o que eu senti falta para você poder fazer algo sobre o seu município, e que não é algo difícil de fazer, é o mapa ipsométrico, que é um mapa de declividade, e aí você pode utilizar as mesmas declividades propostas na classificação do IBGE ou por outros autores, e aí ele vai mostrar como que é o comportamento do relevo para essa sua área de estudo. E aí fica muito mais fácil para identificar as áreas que são mais suscetíveis, por exemplo, à degradação, à erosão, a questão de preservação de topo de morro. Eu acho que isso ajuda no entendimento e vai enriquecer o trabalho. Né? Aí, outra questão é sobre a sua amostragem. Bom, antes de falar da amostragem, já que nós estamos aqui na página 28, você fala aqui sobre a uso e ocupação do solo, né, da terra, em 22, será que não valeria a pena trazer um mapa de como era isso em 2012, 2002 e em 1992? Não sei. Será que o estudo multitemporal aqui valeria a pena para mostrar a evolução? Fazer um histórico do município. Isso. Até atualmente, até 2022. Que poderia ser de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, ou você faz lá em 1990 a 2022. Você não tem diferença nesses dois períodos? Não há por que fazer de intervalos mais curtos. Constatou diferença? Posso fazer de 10 em 10 anos. Aí fica a seu critério, mas uma sugestão que poderia enriquecer o trabalho e ver qual tem sido a alteração. Eu sei que talvez não dê tempo, eu não sei se você está no 19º mês da qualificação, é isso? Isso. Então, aí tem mais 4, 5 meses, né? 4 meses, porque tem que enviar com 30 dias de antecedência, então não sei se dá tempo. Mas, caso seja possível, e tenha talvez esse material disponível, poderia acrescentar aqui esse estudo multitemporal. Você colocou como tabela, né, as suas tabelas, mas eles são quadros, né? As tabelas elas são abertas na lateral, tem até uma explicaçãozinha lá, quando usar a tabela e quadro. Né? Eu fiz aqui a indicação, isso aqui é menor, né? Você tem duas tabelas, mas você apresenta como quadro. Aí, eu tenho uma pergunta, eu lembro que a professora Thais, ela comentou, mas eu não lembro da sua resposta. Sobre a sua amostragem. Você foi em algumas propriedades, que eu não recordo a sua resposta em quantas foram, e qual ou quais foram os critérios? Que você apareceu lá em algumas fotos, em algumas propriedades. Sim, na verdade, essas visitas nessas propriedades foi aliada a um trabalho que eu estava desenvolvendo em uma empresa que estava trabalhando com alguns projetos de restauração.
não foi ainda definido, né? Como que será feito isso, como que será incluso aí no texto. Porque vamos pensar assim, agora para mim complicou ainda mais, né? Se você foi num local que tem um projeto de restauração, isso vai ter uma probabilidade de estar numa melhor condição. Então, assim, eu acho que a escolha desses locais, né, você pode colocar uma malha, né, nesse local e realizar uma amostragem aleatória. Ou, né, não sei, aleatória ou sistemática, para que possa cobrir a área como um todo, né? Não, eu acho que eliminar talvez algo muito próximo das estradas, que tem uma influência, algo também muito próximo das margens dos rios e corpos d'água, que pode ter influência, mas definir esses critérios, e esses critérios eles têm que estar definidos na sua metodologia. Se vai ser 5, se vai ser 10, como que vai ser feita a coleta, se vai ser só ser tirado fotos, né? Se vai ser feito um levantamento do que existe de vegetação. Eu acredito que também não tenha tempo hábil para se fazer um inventário florestal da vegetação, mas poderia ser feito algo por imagem de satélite. Então, poderia ser feito. Aí, eu tenho uma outra pergunta, que é, por exemplo, nessa sua área de estudo, as propriedades, elas se dividem, em sua maioria, em pequenas, médias ou grandes propriedades. Qual é o percentual dessas propriedades? É diversificado, não tem uma estimativa de se são maiores, depende, é um público diversificado. Tá, mas então essa é um esclarecimento bom e importante, mas eu acredito que você deve tratar cada uma dessas propriedades de uma maneira diferente. Por exemplo, pequenas propriedades, você tem lá a divisão em módulos fiscais. Você vai fazer uma análise das pequenas propriedades. Aí você vai fazer uma análise das médias propriedades, de tanto a tantos módulos fiscais. E aí, a partir também das grandes propriedades. Porque eu acho que tratar tudo da mesma forma, eu acho que não é a melhor situação. Porque o pequeno proprietário, né, ele vai utilizar ali talvez uma agricultura de subsistência, né, talvez não sei se é o caso, mas talvez vai precisar mais da vegetação nativa, vai usar lá talvez produção vai utilizar lá agrofloresta, produção de frutos, não sei, acho que tem que ser analisado de forma diferente, pode fazer sentido. Aí eu tenho uma outra questão que você fala no seu texto, que você vai realizar entrevistas, correto? Sim ou não? Sim. Sim. E aí a minha pergunta é, quando nós utilizamos entrevistas, eu preciso do CEP, né? Preciso lá do que passa pelo Comitê de Ética da Universidade. Esse processo já foi iniciado? Porque pode demorar, né? Não. Então eu acredito que seria interessante você descartar. Não acho que vai dar tempo de você elaborar, você vai ter que enviar teu trabalho pronto com a metodologia e com as questões que serão perguntadas lá para os proprietários. Então, eu descartaria, né? Mas lógico, porque às vezes você vai ter que pedir prorrogação da defesa porque não saiu certo, né? E isso acho que deveria ter sido mandado lá. Completou um ano de mestrado, já tem uma metodologia definida, manda para poder dar tempo. Então, eu acho que não vai dar. Outra questão. Você falou lá sobre os erros na declaração. Você tem um levantamento prévio de quantos %, né, do quantitativo total das declarações, quantos % tem um erro do que foi classificado, que era para ser reserva legal, foi classificado como APP? Tem um percentual? E se for um percentual muito pequeno, vale a pena entrar nisso? Por
exemplo, um percentual até 5%, vale a pena? Porque um percentual 5% pode ser aceitável em relação a um erro talvez do que foi feito pela própria interpretação da imagem, ou um erro em campo. Talvez a maior que 5%, vale a pena estudar talvez a raiz dessa diferença, a raiz desse erro. Né? Acho que não vem ao caso aqui falar, né, se é por erro técnico ou qualquer outro problema, mas se você tem esses dados, quantos por cento está classificado como errado? Pode repetir a pergunta, por favor? Eu lembro que você colocou lá no seu trabalho que você iria essa questão do que foi classificado errado. Por exemplo, deveria ser APP, está classificado como reserva legal. E aí a pergunta é: você tem ideia de quantos por cento das propriedades tem isso classificado errado? Temos sim. E aí você definiu um percentual, por exemplo, até 5%, talvez pode ser aceitável. Passou de 5%, talvez você analisar com mais cuidado para ver talvez o que aconteceu nesse erro. Por exemplo, 3%. Não sei se vale a pena 3% de erro. Será que não é aceitável? Uma propriedade. Podem falar. Ajudar ela aqui. Bom, os dados do Fórum Florestal, no caso da Joelma, eles são adotados como verdade de campo, né? Ou seja, a gente adota isso daí como verdade de campo e adota isso como, ou seja, é a verdade que nós temos, né? Quando você baixa os dados do CAR, qual que é a análise que tem que ser feita, no caso, né, da Joelma vai ser feita, né? Ou melhor, está sendo feita. Você analisa, por exemplo, existe dentro do CAR, quando você vai pegar os dados, você baixa os dados por estado. E depois você faz esse recorte por município. Dentro do recorte municipal, você vê o que está sendo declarado dentro dos limites. Aí você tem limite das propriedades. Então é possível você calcular como é que está a parte de quantidade de pequenos e grandes produtores, e aí existe uma questão. Você analisa o polígono, você não analisa o proprietário. Então, se a terra tem um polígono pequeno, você analisa o polígono pequeno. Se ela envolve vários polígonos, fazendo um proprietário só, é uma outra questão, entendeu? Que a gente não vai conseguir fazer, talvez por georreferenciamento ali. Tem que ver se bate nas informações, eu não lembro das informações, posso até abrir o QGIS aqui para dar uma olhada nisso. Se bate tem o nome do proprietário, alguma coisa vinculada àquilo ali. Eu sei que você pode consultar por cada registro aquilo ali, como é que está o registro separado do CAR ali, né, do Cadastro Ambiental Rural. Você consegue fazer essa solicitação desse registro em outra plataforma, tá? Porque você baixa os registros dos polígonos, ou seja, e dentro disso aí vai ter as informações tabulares ali do registro. E é possível verificar o tamanho de cada polígono e aí determinar isso. E aí é possível verificar também o quê? Nas áreas de APP, como é que elas estão sendo declaradas? Né? E assim, é nítido isso. Quando você bate a classificação ali, a área de APP sendo declarada como reserva legal em propriedades que têm acima de 4 módulos fiscais. Pelo Código Florestal, né? Eu vou falar que é Código Florestal, a gente ficou nominado como novo Código Florestal, mas não é, a lei não tem esse nome. Mas a cunha é essa. Então você tem para várias localidades, ou seja, as áreas de APP, sendo declaradas como reserva legal em propriedades, ou seja, polígonos,
que tem acima de 4 módulos fiscais. Então, esse é o erro. Não vou colocar como erro, você falou muito bem, assertivo, não é erro, é diferença, que não deveria estar, porque a gente não tem caráter de fiscalização nesse caso, nós não somos algum fiscalizador, é por isso o documento gerado não gera nenhum processo, nada disso, né? Ou seja, uma correção, né? Um termo de justa conduta, qualquer outra coisa que seja. Então a gente é só a gente faz pesquisa e pode fazer nessa pesquisa, pode ser muito bem vinculada como parte extensiva, né? Ou seja, existe essa grande problemática aqui, ó. Tá vendo? A gente tem certas áreas que não poderiam ser declaradas como reserva legal, deveria ser uma reserva legal no município. E quando você olha os dados o Joelma traz a sua apresentação, não sei se você prestou atenção, quando você soma as áreas de pastagens todas, tanto pasto limpo quanto pasto sujo, existe uma questão, o pasto limpo é aquela pastagem que você não tem nenhum início de regeneração florestal, ou seja, somente pasto, e o pasto sujo, quando você tem algumas espécies arbustivas dentro daquela pastagem, né? Você soma as duas áreas, dá quase 80% do município. Se você somar quase 80% do município, a gente está na área de Mata Atlântica. Em termos legais, você deveria ter 20% de reserva legal aqui em todo o município. Pelo menos isso. E aí, ainda você tem que ver as áreas de proteção permanente que tem. Assertivamente, também, você falou da questão do mapa psométrico, né? Ou seja, o modelo digital de elevação para calcular como é que está a psometria da região para ver as áreas de declividade ou não, porque isso vai indicar também áreas de proteção permanente a partir das áreas mais declivosas ou não a partir dessa criação, né? Então, acho que precisa fazer esses ajustes aí na dissertação da Joelma, tá bom? João, me surgiu algo que poderia contribuir, talvez com o terceiro objetivo específico, e talvez uma adequação no título, já que ela tem todas essas informações, o terceiro objetivo específico poderia ser, com base nessa diferença que ela está verificando, né, avaliar os conflitos ali com o Código Florestal, que está sendo... E aí pararia aí. Né? Você tem ali os polígonos, você tem duas comparações e algo que o professor João explicou muito bem, e você avalia os conflitos com o Código Florestal. Vai precisar colocar um pouquinho lá na sua introdução, no referencial teórico sobre o Código Florestal, e aí você explica também a metodologia, o que deveria ser APP, o que deveria ser reserva legal, e o que está sendo feito, e o percentual de conflito. E aí você não aponta, né, se é o profissional que fez algo que não deveria fazer, né, algo errado, você faz o teu trabalho e fica lá disponível. Eu acho que seria esse caminho, né? Você poderia acrescentar isso, né, em relação a conflitos do código com o próprio título e o terceiro objetivo específico, e fecharia ali a dissertação. Não vou me estender mais aqui, a única coisa que eu coloquei lá no final para você padronizar as referências, né, que tem assim, uma hora você cita todos os autores, hora você cita apenas o primeiro e coloca et al. Mas aí eu coloquei aqui as sugestões para você verificar quais são as normas aí do programa e se atender às normas em relação às referências. Eu acho que é isso, professor João. Eu vou deixar depois ali as minhas contribuições. Posso até tirar uma cópia aqui das minhas anotações aqui e envio para a Joelma. E agradeço aí o convite e peço desculpas aí por ter me estendido bastante. Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor Gerson. Muito bacana esse objetivo, tá, que você propôs. Quanto a fazer também um histórico, né, de como que acontece, como que iniciou esse desmatamento, esses mapas também achei uma abordagem
muito bacana, que eu não tinha pensado nisso, né? Para ser sincera, inicialmente não tinha pensado nisso, mas acho que é uma abordagem também que vai melhorar muito o trabalho. E no mais, eu agradeço por todas essas orientações e vou tentar melhorar, sim. Alguma coisa, professor? Agradeço aí as contribuições, né? Já fiz alguns comentários a respeito, né, das suas observações, né? Eu trazer esse histórico de uso e ocupação do solo no município, né? E isso traz já justifica também o trabalho, né? Ou seja, da questão da degradação ambiental que está ocorrendo ali, né? Ou seja, da supressão vegetal, e assim, eu sempre falo, a pecuária ela é muito extrativista, né? Aqui na região, ela é muito agressiva ao meio, né? Então assim, e as atividades elas precisam ter um viés mais sustentável, né? Assim, eu sempre falo assim, Thaís e Joelma, muitas vezes acho que como nas apresentações que eu sempre falo, eu coloco assim, a gente tem que sempre dar uso para a terra tem que ter uso. A gente tem que usar a terra, não é só conservar. Se a gente só conservar, a gente como ser humano, sociedade, a gente não consegue progredir também. A gente precisa trazer o meio que traga lá formas sustentáveis de uso, né? Então, assim, a gente precisa analisar o que está sendo colocado e sendo posto, até porque a agressividade é muito grande com o meio aqui, né? Ou seja, 183 mil cabeças aqui. A gente pode até fazer 183 mil cabeças de gado. Qual que é a densidade desses animais ali? A gente precisa trazer esses dados também que vão trazer informações importantes, ou seja, para ali. Trazer como é que está esse histórico desse manejo aí. Talvez a DAB tenha esses dados, tudo, né? Ou seja, a gente precisa trazer essas questões também que justificam o trabalho. Tá bom? João, posso fazer um comentário? Só para Claro. complementar? Procurar, talvez, você tenha alguma coisa. O que está diferenciando o município para ter tantas cabeças de gado? Será que tem algum incentivo fiscal no município, né, por parte da gestão, que talvez os outros municípios não têm? Ou será que a condição, talvez, do terreno mais plano, não sei, que pode ser um indicativo que, por exemplo, está fazendo pressão mais nesse município e não nos outros? Será que teria alguma coisa como fazer esse levantamento? Bom. Olha, eu até lembro disso, uma vez que a gente foi para subir o Rio Itanhém inteirinho, a gente saiu daqui de Teixeira, foi subir nas margens do Rio Itanhém até uma das nascentes, que é a fronteira dos vales em Minas Gerais. Quando você passa a fronteira da Bahia para Minas, é nítida a diferença que você começa a ver reserva legal. A gente viu uma nascente cercada nesse processo todo, que foi em Minas Gerais, né? Talvez a fiscalização mais intensa é um dos parâmetros aí importantes, ou seja, nesse caso, a falta de fiscalização, vamos dizer, um incentivo. Assim, o termo não é o mais adequado, mas talvez seja um incentivo à prática da forma como vem sendo feito. Tá? Joelma, eu vou solicitar você se ausentar um pouquinho para a banca discutir. Faz parte do protocolo, tá bom? Então, se puder só se ausentar um pouquinho da sala, que eu vou pedir aqui. Nesse momento, eu vou pausar a gravação aqui. Já eu te chamo, tá, Joelma? Bom, voltou a gravação, tá? Joelma, a banca diz, não vou ficar lendo ata para fazer se aprovou ou não, né? Pelo amor de Deus. A banca aprovou o seu trabalho, tá? Você está aprovada na qualificação, passou pela qualificação, tá bem? A gente faz as seguintes recomendações com relação ao seu trabalho. Não fazer pesquisa de campo em entrevista, devido ao tempo, e até que tem que passar em CEP e tudo, e estoura seu tempo.
A questão dos projetos lá, de procurar projetos de pesquisa, procurar projetos de restauração, projetos de pesquisa, projeto de restauração florestal, que não sei, talvez trocar por uma referência, uma revisão de literatura sobre o tema e verificar projetos que deram certo, alguma coisa, e trazer isso no texto, né? E as outras contribuições, uso do solo, histórico do uso do solo, trazer as questões que a professora Thais coloca sobre a questão social do uso da terra também, tudo. Então, essas foram as recomendações, mas está aprovado, tá bom? Então, parabéns aí. Vou passar já também para a Gabriela Larese a informação, mas pode falar aqui. Agradeço, professor Gerson, professora Thais, dizer que é um momento muito emocionante, né? Principalmente porque finalizando aí uma etapa, agradecer por todas essas orientações, eu acredito que foram no sentido mesmo de melhorias no trabalho, dizer que vou procurar verificar tudo isso, né, que foi levantado, melhorar, acrescentar, retirar o que for preciso, tá? Agradecer mesmo aí, agradecer também aqui ao professor João Batista, né, que aceitou essa orientação aqui, me dá suporte em tudo que eu preciso, né, em relação à pesquisa. Agradecer de verdade ao FSB também por essa oportunidade. Eu acho que a educação ela é realmente uma ferramenta transformadora nas nossas vidas, né? Eu diria, por exemplo, de mim, eu acho que o mestrado ele foi e na verdade é um divisor assim na minha vida profissional e na minha vida acadêmica. Eu diria que diversas oportunidades que eu recebi, isso com certeza impactou bastante, né? Ser aluna da UFSB, então eu agradeço muito, né? Me coloco aqui à disposição para o que vocês precisarem. Na verdade, acho que eu preciso mais, mas agradecer de verdade, dizer que eu estou muito feliz e vou procurar fazer todas as solicitações que foram feitas, né? As recomendações. Parabéns, Joelma. Desejo muita sorte, muito foco nesse trabalho final, que você possa, de fato, se debruçar. Você tem bastante trabalho pela frente, né? Então, que esses meses aí, até a sua defesa, você possa, de fato, se dedicar, né? E qualquer coisa eu sigo à disposição. Tá? E agradecer mais uma vez, fazer parte desse momento. Parabéns, Joelma. Parabéns pelo trabalho. Daqui a pouco eu vou enviar as minhas considerações. Sugestão é que você, hoje, amanhã, descanse um pouco, mas aí retome na sua dissertação, enquanto as informações estão frescas na cabeça. Desejo muito sucesso e também me coloco à disposição para o que você precisar. E agradeço aí o convite, professor João, também pela parceria aí, tá bom? Sucesso. Obrigada, professor Gerson. Obrigada, professora Thais. Obrigado, Gerson. Obrigado, Thais, aí, pela contribuição, tá? E estamos à disposição aí. Eu vou mandar a ata para vocês assinarem depois da qualificação, tá? Eu mando via Zap, vocês assinam via Gov, tá? E depois me mandam. Eu vou passando um por um, é mais fácil para que todo mundo consiga assinar aí, tá bom? Muito obrigado a todos aí, a todas, tá? E acho que essa semana termina amanhã, né? Essa semana é um pouquinho mais curta, né, do que o normal, tá bom? Então, um abraço a todos aí, tá bom? E um bom resto de semana aí a todos aí, tá bom? E a todas. Então, abraço. Abraço. Abraço.